aí galera, bem-vindos ao review do capítulo 793 de One Piece. Sem dúvida um dos melhores capítulos do ano. E essa é a magia dos capítulos que ficam entre sagas, né? A possibilidade de ver coisas que a gente não vê normalmente no mundo de One Piece, que a gente não acompanha normalmente porque a gente está sempre focado nos Mugiwaras. Então a gente pode ver outros personagens que a gente gosta muito, pode ver o andamento das histórias dos personagens, o andamento dos acontecimentos no mundo todo. E quando tem tanta revelação quanto teve nesse capítulo, é melhor ainda. O Oda gosta de fazer grandes revelações ou mostrar algo grandioso nesses capítulos que fecham a centena. Então, por exemplo, no caso do capítulo 700, a gente teve várias informações, como o Bug, a gente teve a confirmação de que era o Shichibukai. Teve aquele lance do sétimo Shichibukai que a gente ainda não sabe quem que é. Eu acho que a gente viu o Akainu pela primeira vez desde o time skip, naquele capítulo também. Teve a notícia da aliança do Law e do Luffy, mostrou um pouco de supernovas, mostrou inclusive o Kid, que a gente ficou se perguntando quem que era o alvo dele, se era um Yonkou, ou então, se fosse um Yonkou, qual que era o Yonkou que era o alvo dele. E teve também o negócio da Mera Mera no Mi, do Doflamingo, e dessa notícia falsa ali do Doflamingo desistir de ser um Shichibukai. Então, olha o número de revelações que a gente teve em um só capítulo. Por que eu falei isso? Porque esse 793... poderia ser muito bem um capítulo redondo. As revelações que a gente teve nele poderiam estar muito bem no capítulo 800. Então, fora teorizar tudo que a gente tem para teorizar sobre o que aconteceu nesse capítulo em si, a gente ainda pode se perguntar o que será que o Oda vai jogar naquele capítulo 800. Revelações provavelmente maiores ainda, que ele não jogou ainda nesse 793, ou que não vai jogar até o 800. A gente ainda tem tudo isso para se perguntar, caso ele mantenha essa regra de jogar grandes revelações, coisas grandiosas nesses capítulos redondos. Agora sim, vamos à análise desse capítulo aqui. Eu vou começar falando do Shanks, porque essa foi pra mim a maior revelação desse capítulo. Foi aquilo que me fez surtar quando eu li, assim, eu fiquei, nossa velho, não acredito cara, a aliança do Kid vai querer pegar o Shanks, nossa que foda velho. Eu acho que muita gente imaginava que o Kid queria pegar era Big Mom. Porque ainda lá na Ilha dos Homens Peixe, no capítulo 651, o Tamago, quando tá no Dendemushi com a Big Mom, ele fala que 2 navios deles foram derrotados pelo Kid. Então, até aquele momento, talvez o foco dele fosse realmente enfrentar a Big Mom, tentar derrubar ela. Mas depois, como ele fez aliança com o Scratchman Apple e o Basil Hawkins, talvez eles tenham mudado o foco das ações deles pro Shanks. Se vocês forem olhar a imagem que aparece do Shanks nesse capítulo, ele aparece assim meio sorridente, assim, uma cara meio maliciosa assim, e sem a íris do olho, né? Aparece o olho ali todo branco. Em qualquer história que você lê, de qualquer universo, geralmente o cara que tem o olho assim, ou ele realmente tem problema de visão, né? Cego, como no caso do Fujitora, né? Ou então ele é um cara demoníaco, assim, um cara malvado, um cara mal da história. A gente tá acostumado a ter uma visão do Shanks daquele cara camarada, gente boa e tal, beberrão, né? Um cara que se preocupa com os amigos, né? A gente viu a preocupação dele com o Luffy. Mas e se de repente no Novo Mundo ele não for assim? Se ele for, se ele e o bando dele forem piratas pilhadores e cruéis com os outros piratas, assim, como é um pirata tradicional mesmo, na essência da palavra, que é o cara lá que vai lá e saqueia o lugar, que vai lá e faz guerra com todo mundo, que não tá nem aí pros outros. É claro, eu não acredito que o Shanks seja assim, mas essa imagem ela ficou muito diferente daquelas outras imagens que a gente viu até agora do Shanks. Pode ser só uma mentalidade ali do Killer, que foi ele que falou, né, mencionou o nome do Shanks, pode ser só uma referência da maneira como ele pensa, como o bando ali, a aliança, pensa no Shanks, ser um cara malvado e tudo. Então eles talvez pensem no Shanks dessa forma, e o Shanks provavelmente não é assim. Então agora eu tô muito ansioso para ver essa batalha entre a aliança do Kid, do Apple e do Hawkins contra o bando do Shanks. E ao mesmo tempo que eu tô ansioso, eu também tô meio preocupado com isso. E eu não tô preocupado pelo fato de achar que o Shanks, o bando dele, vai perder pra aliança do Kid. Eu não acho que eles possam perder. Mas eu tô mais preocupado que caso essa batalha aconteça, a gente não veja ela no mangá. Se não tiver essa batalha, né, caso as coisas tomem outro rumo, o Kid escolha outro alvo, outro Yonkou, ou tem alguma outra coisa com o Shanks também, que não dê pra ter a luta entre eles, beleza, porque daí a batalha não vai ter mesmo. Mas se tiver a batalha e a gente não vê ela, vê só o resultado dessa batalha, vai ser um pouco decepcionante. E o pior é que eu acho que tem grande possibilidade de ter a batalha e de a gente não ver essa luta.
Por quê? Porque a gente vê tudo pela ótica dos Mugiwaras, então, e principalmente do Luffy. Então se a gente não tiver um envolvimento dos Mugiwaras ou do Luffy nessa batalha entre eles, é capaz de a gente não ver essa batalha acontecendo, a gente ficar sabendo só do resultado lá no futuro, e a gente de repente vê só, sei lá, um mini flashback de como as coisas acabaram e não de como as coisas foram. Então eu fico torcendo para que, se tiver essa batalha, a gente veja ela e não veja só o resultado dela. Vamos falar um pouco sobre como repercutiu essa notícia da queda do Doflamingo. Primeiro, sem querer, meio que indiretamente, o Luffy e o Law conseguiram acabar com algumas guerras em outros países, onde tinham piratas que estavam tentando dominar, ou os próprios países que dependiam das armas que o Doflamingo contrabandeava. Então, já que o Doflamingo foi derrotado, não tem mais contrabando de arma, então não tem mais guerra mantida por esses contrabandos. A gente vê ali que os Supernovas ficam sabendo das notícias do Law e do Luffy destronando o Doflamingo, e aparentemente todos ficam sabendo, menos o Road, que está numa ilha do céu se recuperando de uns ferimentos, e a tripulação dele vê alguém se aproximando aí que não deveria estar ali, porque o Road diz que é uma ilha deserta, uma ilha solitária. Então, quem que pode ser? Muitos especulam que possa ser o Enel, que ele está voltando e tal, ou pode também ser, não ser ninguém, não ser nada, e ser só uma trollagem do Oda ali, pra gente pensar que é o Enel, porque tem muita gente que quer ver o Enel voltando pra história. A gente vê a Bonnie, que tá sempre comendo alguma coisa e lendo as notícias, e além dela a gente vê o Capone, que tá ali com a tripulação dele, e é uma parte interessante desse capítulo também, porque ele fala pra tripulação que eles têm que pegar logo o Caesar Clown. Por que é o Caesar Clown? Porque naquele quadrinho, né, essa altura, muitos de vocês já devem saber disso, já devem ter lido em algum outro lugar, visto em algum outro vídeo. Aquele quadrinho que aparece antes do quadrinho do Capone, naquele quadrinho aparece uma silhueta de um navio, e é a mesma silhueta do navio da Big Mom que encontrou com o Sunny na saída de Dressrosa. Ou seja, não teve nada desse negócio do Sanji cozinhando pra Big Mom, ou do Vivrecard da Lola, porque a Lola pode ser filha da Big Mom, não teve nada disso, não teve acordo, pelo menos não até agora. O que está tendo é que o Capone, pelo jeito, trabalha para Big Mom, é subordinado dela, ou fez aliança com ela, enfim, e está ali caçando o Sunny, e até o momento atual, que eles estão ali no momento atual recebendo as notícias, eles não conseguiram capturar o Caesar ainda. E deve estar rolando uma batalha muito foda, porque é um navio de uma Yonkou com Supernova caçando o Sunny. E a gente tem que lembrar que o Sanji falou que ia atacar, ele pediu permissão para atacar o navio da Big Mom. Então eles não devem estar simplesmente escapando, tentando fugir do navio da Big Mom. Eles devem estar ali desviando, enquanto o Sanji e de repente os outros Mugiwaras que estão no navio também tentam atacar esse navio. E a gente não sabe onde que eles estão, se eles estão ali ainda perto da costa de Dressrosa ou se eles estão mais longe, de repente em Zou. Se eles estiverem em Zou, é uma boa oportunidade do bando do Law se juntar a essa briga e tentar parar também esse navio da Big Mom ali, do Capone, e tentar ajudar os Mugiwaras para que eles não sejam capturados, ou que o Caesar não seja capturado, pelo menos até que o Law e o Luffy consigam sair de Dressrosa e ir até Zou. Além do contrabando de armas, o Doflamingo também fazia contrabando de Akuma no Mi e fornecia Smile pro Kaido. Tanto é que a gente vê um monte de gente puta na cara ali com a aliança do Law e do Luffy, porque eles destronaram o Doflamingo, então esse comércio todo ilegal vai parar também. A gente vê ali o X-Drake conversando com uma parte da tripulação do Kaido, então fica meio que claro que o X-Drake tá trabalhando sim pro Kaido. A gente já tinha imaginado isso por causa das histórias de capa lá do Caribou, lá que ele capturou o Caribou, mas agora meio que tá confirmado isso. E a gente vê uma baita de uma silhueta assim gigante, né, que muita gente tá teorizando que seja o próprio Kaido. Só que, se a tradução estiver correta, né, o carinha que tá chamando o Kaido fala ali, Lord Kaido, onde você está, né? Se esse cara tá vendo essa silhueta gigante ali, ele não precisa perguntar onde esse cara tá, porque ele tá ali na frente, aquele troço gigante assim. Então eu imagino que por conta dessa fala aí, se ela estiver correta, que não seja o Kaido, aquele cara, aquela silhueta gigante. Eu imagino que seja de repente uma fortificação, uma construção, ou até uma das feras do Kaido, quem sabe? A gente não sabe como é que funciona esse negócio das feras do Kaido, que ele tem essa alcunha de Kaido das 100 feras, ou bestas, 100 bestas, 1000 bestas, enfim, tem diversas traduções. Então, de repente seja uma fera, e aí o Kaido tá ali no meio, tá junto com ela, enfim. A gente ainda tem que ter essa confirmação. Talvez por isso o subordinado do Kaido estivesse procurando ele para dar essa notícia do Flamengo ter sido destronado e que não vai ter mais fornecimento de Smiles.
Então chegamos ao ponto principal do capítulo. O tigre, o cão e uma tretazinha de leve ali com os Gorosei. Eu não gostei nada do jeito que o Fujitora agiu em Dressrosa, ou melhor, do jeito que ele não agiu, né? Porque ele ficou muito passivo, ele resolveu apostar na vitória de um dos piratas enquanto rolava uma batalha campal ali em Dressrosa entre os cidadãos. Então eu acho sim que ele podia ter usado os poderes da fruta dele, pelo menos para derrubar o Doflamingo e impedir que ele usasse aquela gaiola do jeito dele. Então eu acho que sim, ele poderia não ter sido tão passivo e ainda assim ter justificado as ações dele e ter falado tudo aquilo que ele falou sobre o governo mundial e sobre a marinha, sobre as ações do governo que deixou o Doflamingo no poder desse tempo todo e deixou Dressrosa do jeito que ficou nesses 10 anos. Mas apesar disso, eu achei interessante, eu achei boa a linha de pensamento dele, dizendo que como que ele pode se perguntando, né, como que ele pode querer pregar justiça se a marinha fez tudo isso com Dressrosa. E o Sakazuki peitando os Gorosei, então, nossa, velho, que foda aquilo lá. Teve um início de treta entre eles ali, porque obviamente o Akainu não ficou nem um pouco satisfeito com aquela notícia falsa lá de que o Doflamingo saiu e depois voltou para os Shichibukais. E além disso, ele falou na cara dos Gorosei que eles não passavam de puros fantoches dos Tenryubits. O que pode até ser verdade, né? Porque a gente não sabe exatamente como é que é essa relação entre os Gorosei e os Tenryubits, quem manda em quem faz o quê, a gente ainda não sabe muito. A gente sabe que os Gorosei são a parte política ali do negócio. E a gente tem a confirmação, pelo menos pela ótica ali do Gorosei, de que o Kuzan realmente se juntou ao Barba Negra. E aí, nesse ponto a gente só pode teorizar, mas sem muita base, porque ninguém imaginava que o Kuzan pudesse se aliar a um dos Yonkous ou ao Barba Negra. Então a gente não tem como saber exatamente quais os objetivos dele. Como ele tem os objetivos próprios, ou pelo menos tinha, a gente pode teorizar de que ele pode, de repente, estar infiltrado ali no bando do Barba Negra para tentar pegar algum tipo de informação de como derrotar ele, né? Vai que ele é um agente infiltrado no estilo do Rocinante. Lembra do Rocinante que se filtrou lá no bando do Doflamingo na época? De repente o Kuzan ele pode estar infiltrado, pode estar oficialmente fora da marinha, mas extraoficialmente, ali por baixo dos panos, ele pode estar infiltrado no bando do Barba Negra para tentar pegar alguma informação importante e repassar para a marinha, talvez até para o Akainu. Aí tem a discussão entre o Akainu e o Fujitora, né, bem inflamada, e como é de se esperar, o Akainu ficou puto com a passividade do Fujitora, e mais puto ainda por tudo que ele falou sobre o governo mundial e sobre a marinha, né, repudiando as ações da marinha e tudo. Teve até um paralelo com o Alabasta ali, e eu acredito que muito do pensamento atual do Fujitora se deve a essa conversa que ele teve com o Smoker, né? Que o Smoker contou que se não fosse os chapéus de palha na época lá em Alabasta, Alabasta teria se tornado mais um país de piratas, assim como Dressrosa, como era Dressrosa. Então, o Fujitora não quis que isso se repetisse ali e resolveu espalhar para todo mundo, fazer aquele discurso lá no final, para que a marinha não usasse dos poderes dela, não deixasse isso por debaixo dos panos, não deixasse como se ela fosse a heroína do local. Então resolveu espalhar que foram os piratas que salvaram o local. E agora a gente tem um problema, porque o Fujitora foi impedido de acessar qualquer base da marinha sem antes levar as cabeças do Law e do Luffy pro Akainu. Então, será que o Fujitora vai tentar caçar os dois? Vai tentar capturar os dois para levar lá pro Akainu? Se ele tentar fazer isso, a gente tem ali o Zoro, tem o Sabo na ilha, tem os outros ali que podem dar, de repente, uma parada no Fujitora, só que eles ainda têm que ir lá pra Zou, né? Eles têm que sair da ilha. Então, eu acredito que, por toda essa questão do Fujitora querer proteger a população e pela aliança ter feito isso, meio que diretamente mesmo, assim, de ter salvo a população dos domínios do Doflamingo, e pelo governo mundial e pela marinha ter sido responsável pelo Doflamingo estar ali até hoje, talvez o Fujitora deixe as coisas passarem ali pro lado do Luffy e do Law, não capture eles agora, só vá embora e deixe que eles fiquem aí para se recuperar e de repente diga, a gente se vê em outra oportunidade ou alguma coisa assim. Eu não acho que ele vai querer capturar os dois agora. Vamos ver o que a galera lá na page achou desse capítulo. Matheus Miranda Dino, espetacular, me fez relembrar da genialidade do Oda em criar um novo mundo, atentando não só para suas particularidades originais, um mundo governado pelas forças do mar, mas como também para sua profundidade histórica e política, envolvendo o corrupto governo mundial e a misteriosa Gorosei. Matheus Silva, foda, um dos melhores capítulos do ano. Wittenberg Andrade, eu achei o capítulo sensacional, mas fiquei com uma dúvida. Será que o Fujitora vai sair da marinha, ou ele vai obedecer às ordens de Akainu e ir atrás das cabeças de Luffy e Law? No final do capítulo, eles tiveram uma discussão e logo em seguida o Akainu fala pro Fujitora ir pegar o Luffy e Law.
Aí o Fujitora fala que era isso que ele queria ouvir. Achei essa parte do capítulo confusa. Então, Wittenberg, eu também achei meio confusa, mas como eu falei, eu acredito que ele não vai querer capturar agora, mas vai ficar ali, então, pelos mares, sem acessar nenhuma base da marinha, só esperando o momento certo de fazer isso, de repente vai dar uma chance para eles agora e vai querer capturar depois. Mas ele não vai querer sair da marinha, porque ele ainda tem que derrubar o sistema de Chichibukais, que é uma coisa que ele quer fazer. A menos que ele já consiga isso, a queda do sistema, só com essas notícias que foram espalhadas ali por causa de Dressrosa. Era isso, espero que tenham gostado do review, desse capítulo cheio de informação, cheio de coisa para analisar, para teorizar. E para falar nisso, deixe seu comentário aqui embaixo para a gente discutir, porque tem muita coisa para discutir sobre esse capítulo. E deixe seu joinha aqui no vídeo também se gostou do review. Aqui no vídeo também, os últimos vídeos dá um pedaço. E é isso aí, a gente vê no próximo vídeo, beleza? Falou!